Olá, meus amores. Vamos dar início hoje à nossa aula de História, capítulo 8, falando sobre o período democrático no Brasil, ou seja, o retorno desse período, né? O Brasil, a gente viu que no capítulo passado, né, anterior, do módulo anterior, que ele saiu da transição de imperialismo para republicano. E aí com isso vieram outros presidentes, a gente não citou, mas a gente vai comentar sobre a era Vargas, né, o Estado Novo, onde as pessoas perderam o poder da democracia, do voto direto, aquela coisa toda, né? E aí veio o retorno dessa democracia, ou seja, desse período democrático, onde o povo escolhia, né, os seus representantes. Como nós podemos ver aqui, vocês estão vendo aqui ao lado é o esqueleto, né, já todo formado da construção de Brasília. Como vocês podem observar aqui, olha só, Brasília sendo construída naquele período, no governo de Juscelino Kubitschek, certo? Aí são aqueles dois prédios oponentes que tem em Brasília, onde de um lado tem como se fosse uma bacia emborcada e outra ela desemborcada, que a gente vai ver até aqui. Aqui ela emborcada, como vocês podem ver. Na outra página vai ter ela, né, de outra forma, desemborcada. Vamos lá entender um pouco desse período que aconteceu aqui no Brasil. Como nós podemos ver, o fim do Estado Novo, gerido por Getúlio Vargas, entre 1946 e 1964, o Brasil passou por um período em que prevaleceu a democracia. Nesta época, em que foi construída a cidade de Brasília para ser a nova capital federal, ou seja, a capital antigamente, como vocês sabem, era Rio de Janeiro. E aí, no período do governo de Juscelino Kubitschek, ele centralizou todo o poder, né, colocando vias para isso, mas centralizou todo o poder no centro do Brasil, que foi Brasília, em Goiás, né, para ser a nova capital federal. Nosso país passou por diversas transformações políticas, culturais e também sociais. E aqui mostrando para vocês o outro lado da construção de Brasília. Aqui, né, bem do lado esquerdo do vídeo, vocês podem ver a rampa, né, que os presidentes sobem, né, para fazer toda aquela transição de governo, né, de um presidente para o outro, né, a passagem da faixa e etc, etc. Como nós estamos observando aqui, o outro lado de Brasília, né, da construção de Brasília. Vamos ver mais um pouco sobre isso, não só da construção, mas desse período democrático a partir de agora. A volta da democracia. Em 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão da oposição e foi obrigado a renunciar ao seu governo. Com o fim do Estado Novo da era Vargas, foram marcadas por novas eleições para o mês de dezembro, estabelecendo-se a democracia no país, ou a volta da democracia. Mas afinal, o que é democracia? Certo? Democracia de Estado, de direito, o que seria isso? Democracia nada mais, nada menos é do que uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo, ou seja, o povo, assim como agora, escolhe, às vezes de maneira errada, né? Ou de maneira imprudente ou ocasional, eles não fazem um estudo, não fazem realmente uma pesquisa de quem realmente é aquele candidato que ele quer votar, para conhecer todas as propostas, o que ele já fez, o que ele não fez, de onde veio. Ninguém faz essa pesquisa. Então, geralmente a gente vota errado, vota por impulso, né? Mas é o direito, né? O direito de todos estar escolhendo o seu político, tá? Pela maioria do povo e por meio de eleições diretas e não indiretas. Eleições diretas é aquela que cada um vai lá e escolhe o seu candidato e vota nele. Além de terem também a livre manifestação de opiniões, né, de dizer o que sente e o que quer como direito. Isso é a definição de democracia, tá, gente? Mas vamos lá esticar mais um pouco o nosso conhecimento sobre esse assunto. Nas eleições, o candidato Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano, né, de 1946, Dutra, ou Gaspar Dutra, aprovou uma lei ou uma nova constituição para o Brasil, para que o Brasil tivesse algumas mudanças no seu quadro de leis, ou seja, o que é Constituição? A gente também já viu isso. Vimos democracia e vimos Constituição.
Constituição, né, são as leis que regem ao nosso país e que nós devemos obedecê-la para que o país ele tenha, como é que eu posso dizer, organização, tenha moral, tenha respeito. Mas isso também não acontece. Mas vamos lá, não em todas as instâncias, né, mas não acontece, certo? Então, no documento ficaram destinados o fim da censura e o reestabelecimento do voto secreto e direto, ou seja, o que era censura? A gente vai ver isso aí anteriormente, que a gente vai ter que ainda dar uma pincelada nesse assunto. Mas censura, pessoal, é a proibição. Ou seja, o governo só passava no rádio e na TV, né, e nos teatros, aquilo que fosse aprovado pelo governo, que não falasse mal do governo. Hoje a gente vê charge, hoje a gente vê pessoas, hoje a gente vê o pessoal detonando o outro, inventando fake news, mentiras, aquela coisa toda. Antigamente, nessa época da censura, não se falava mal do governo. Se falasse, certo, era um crime. Crime, né, que estaria sujeito à prisão. E às vezes, né, o pessoal que era chamado naquela época de rebeldes, né, muitas das pessoas perderam até a vida, né, nesses conflitos com a polícia, esses conflitos de direito, porque as pessoas não tinham mais o direito, ou seja, não existia mais democracia, as pessoas não tinham mais o direito de escolher, não tinham mais o direito de falar. Na verdade é essa, era uma mordaça na boca da população. A população não tinha o direito de expor ou falar o que achava do governo, ruim ou bom. Bom tudo bem, mas ruim se falasse era oprimido de maneira severa e às vezes até prisão. Isso, aí vem aquela pergunta, e a democracia? A democracia foi embora. Mas com a volta, né, acabou o Estado Novo, né, com isso veio as eleições de Gaspar Dutra e ele instigou o quê? Uma nova Constituição, acabando com essas terríveis coisas ou leis que o governo anterior tinha colocado, né? Como eu disse para vocês. Ficou restabelecido o voto secreto, que as pessoas começaram a votar, e direto, onde todo mundo tinha esse direito de votar, certo? A garantia dos direitos trabalhistas foi mantida como anteriormente também tinha. Muitas coisas que o ser humano perdeu naquela época, que o brasileiro perdeu, foram restabelecidas com as eleições de Gaspar Dutra vindo novamente, né, surgindo novamente o período republicano, já que ele tinha sido, como é que eu posso dizer para vocês, não vou dizer destruído, mas tinha sido cessado, acabado com a era do Estado Novo. Olha só que interessante, Vargas retorna ao poder. Getúlio Vargas suicidou-se, que tem aqui nessa manchete, como vocês podem observar. Esse suicídio que até hoje as pessoas ainda estão em investigação. Muitos historiadores acusam que não foi um suicídio, e sim uma trama armada pelos políticos para dizer que ele suicidou-se para tirá-lo do poder, né? Porque Vargas, quer queira ou quer não, era um governo populista, popular, onde muitas populações, já que ele criou muitas coisas a favor dos trabalhadores, eram a favor dele, né? Vamos lá. Nas eleições de 1950, Vargas se candidatou à presidência, foi eleito e voltou a governar o nosso país. Nesse segundo período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionam nos dias atuais foram criadas nessa época, como é o caso da Petrobras, essa empresa do Brasil, do governo federal. Foi criada na era Vargas, né, no segundo mandato de Vargas, aliás, né, no segundo período de governo de Vargas. E do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, tão falado aí, né, de outros enrolados e desvios de dinheiro, né, para as construções de países aí, de outros países aí que não tinham nada a ver com o Brasil. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, ou seja, Vargas estava querendo melhor para a população. Vargas estava fazendo tudo para a melhoria da população, geração de emprego, né, e que a economia se estabelecesse, mas a oposição, para queimar o governo dele, né, era contra isso, dificultava todas essas investidas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse novamente. Sem condições de governar e recusando-se a renunciar novamente, o presidente cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção nacional por todo o Brasil. A morte de Getúlio Vargas, né? Como eu disse, foi um suicídio em que ainda há indícios de alguns historiadores que
tudo não passou de uma armação política, ou seja, não foi suicídio, foi assassinato. Mas isso, né, são histórias longas que até agora não se comprovou nada. O Brasil nos tempos de JK. JK são as siglas que representam o presidente Juscelino Kubitschek. Bom, vamos lá, né? Nas eleições presidenciais de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, seu governo tinha as intenções de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Ou seja, quais seriam as intenções de JK? Fazer com que o governo brasileiro se desenvolvesse para frente um período de 50 anos em apenas 5, ou seja, seriam os 5 anos que ele estaria no poder, né? De 4 a 5 anos que ele estaria no poder, mas ele ia trabalhar tanto, ele ia se esforçar tanto, ele ia fazer, né, uma verdadeira reviravolta na economia, na industrialização, na geração de emprego, em tudo, que o Brasil, né, para atingir o que ele queria, ainda poderia passar 50 anos de trabalho e ele ia tentar fazer tudo isso em 5, né? Vamos lá, né? É sonho, mas que deu uma melhorada no Brasil, deu, mas desenvolver 50 anos em 5 é meio que sonho, né? Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país, emprestando, inclusive, dinheiro de outros países, né? Olha só, hein? Inclusive emprestando, né, dinheiro de outros países. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram os setores da indústria, que cresceu muito, gerou muito emprego e renda, a de transporte e a de produção de energia, como nós podemos observar aí, né? Aqui, estamos vendo aqui o passeio, né, de JK, né, quando ele ganhou nas eleições presidenciais de 1955, olha só. Ele é esse rapaz aí que está em pé aí no carro. JK também pôs em prática os planos da construção de uma nova capital para o Brasil, né, que seria ela Brasília. Teve início então o planejamento da cidade de Brasília, construída na região centro-oeste do país, para ficar centralizado o poder de toda a política do Brasil, ficar centralizado no Brasil, né? Ou seja, ele queria centralizar no mapa, na região, regionalmente falando, né, geograficamente, ele queria centralizar, né, a capital do Brasil, que ela ficasse no centro, né, para ficar melhor distribuído, né, todos esses aspectos políticos. Afinal, quem construiu Brasília? Para trabalhar nas obras da capital ou da nova capital, foram contratados milhares de pessoas, principalmente que essa obra ela tinha que sair em pouco tempo, em poucos anos. Foram contratados milhares de pessoas. Esses trabalhadores que vieram sobretudo dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos. Olha bem, candangos. Trabalhadores do Nordeste brasileiro, dos estados do Nordeste, que foram para Brasília trabalhar na construção de Brasília. Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias naquela época. Suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, como o planejamento previa inúmeras obras em um curto período de tempo, os candangos trabalhavam longas jornadas, sem folgas, sem intervalos, às vezes até à noite, para que aprontassem em tempo hábil o projeto de JK. Aqui nós podemos ver a pensão popular criada para abrigar os candangos durante a construção de Brasília, né? Nessa casinha aí de madeira e o pau a pique, como vocês estão vendo, pensão popular, onde os trabalhadores ficavam. Aqui mais uma obra feita naquela época em Brasília, né? Aqui à esquerda, que vocês estão vendo aqui, vocês podem observar, certo? Esse monumento, como a gente está observando, foi em homenagem aos candangos, né? Que construíram Brasília, o Distrito Federal. Aqui vocês podem observar os candangos trabalhando na construção de Brasília, né? Bom, é isso. Ao final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, nas chamadas cidades satélites que existiam por lá, né? Foram pessoas que ajudaram a povoar aquela região, que hoje é uma das regiões onde o lote de terra é muito caro, né?
Aliás, Brasília foi a primeira cidade planejada do Brasil. Quando a gente fala de cidade planejada, é uma cidade toda arquitetada, toda planejada em projetos, onde tudo está no papel para ser construído, né? E não vai fazendo aos poucos, pode estar pegando tarde no dia, fazendo uma casa ali, fazendo outra casa ali, não. Ela foi toda projetada. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente também tem uma cidade projetada, aliás, uma cidade planejada. Vai ficar como pesquisa para vocês para a próxima aula, qual é a cidade planejada aqui do Ceará. O Brasil e a cultura na década de 1950. Vamos ver como isso aconteceu, como a cultura se comportou nesta época de 1950, tá? Entre as décadas de 1950 a 1960, a sociedade brasileira passou por diversas transformações que se refletiam que se refletiram na arte feita nesse período. A música e o cinema tiveram, né, aqui no brasileiro, tiveram bastante e grandes destaques nessa época, alcançando fama em diversos países do mundo. A bossa nova, como nós podemos ver aqui, inclusive está aqui mostrando um dos cantores, né, na época da bossa nova, né, como vocês podem ver a capa do disco Chega de Saudade, de João Gilberto. Vamos lá. A bossa nova, vamos ver o que era a bossa nova. No final da década de 1950 foi criado um novo estilo musical no Brasil, que misturava o samba brasileiro com jazz, com jazz estadunidense. O que é um jazz estadunidense? É um jazz lá dos Estados Unidos, né? Então a mistura da bossa nova, né, no caso, aliás, a bossa nova foi uma mistura do samba com o jazz estadunidense. Esse estilo ficou conhecido como bossa nova e tornou-se sinônimo da música moderna e sofisticada do Brasil, ou seja, aquela música com letra, aquela música gostosa, né? Tipo aquela, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Aquela menina que vem e que passa, e aí vai. Certo? Esse estilo de música que faz parte da bossa nova. Em poucos anos, a bossa nova se difundiu por outros países e até hoje é um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos internacionalmente. Cinema brasileiro. Durante a década de 1950, a produção de filmes brasileiros teve um grande crescimento. Hoje, então, nem se fala, né? Hoje a produção de cinema brasileiro, de filmes brasileiros, né, está muito superior, muito grande. Né? Devido à tecnologia também, devido aos grandes atores que nós temos, né? As comédias fizeram muito sucesso e tornaram famoso vários atores como Grande Otelo, Oscarito e Desi Gonçalves, atores que vocês pesquisarem, vocês vão conhecer e os pais, os avós de vocês conhecem muito bem. A partir de 1950, alguns cineastas passaram a produzir filmes que mostrassem a cultura popular do país e as duras condições de vida da população mais pobre. Um dos destaques é o Rio, né, de filmes assim que a gente pode citar, um dos destaques desse filme é Rio 40 Graus, que retrata o cotidiano de pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Esses filmes marcaram o início de um novo movimento chamado Cinema Novo, caracterizado principalmente pela denúncia social e pela crítica política estabelecida aqui no Brasil. Como nós também podemos observar aqui em cartaz, tá, ó, vocês estão olhando aí, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Cartaz do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, dirigido por Glauber Rocha em 1964. Esse filme foi um grande marco no cinema novo. O que é o cinema novo? É uma nova era do cinema estabelecida aqui no Brasil. Mudanças no comportamento. A partir da década de 1950 também, esse período, né, de transições, período de difusão da nossa cultura, da música, do cinema, né, de governo, de ampliação de indústrias e tudo. Nesse período também, novos padrões de consumo influenciaram o modo de vida de muitos brasileiros. Observe a publicidade aqui, ó. A gente vai mostrar para vocês. Estão vendo aqui o carro? Né? Como a gente pode observar, né? Está na bancada de Brasília, né? O carro. Agora vamos ver o que é que ele diz. Novo toque de elegância na moderna passagem, né? Aliás, paisagem brasileira.
Vocês estão vendo aí. Mas esse novo toque de elegância é fazendo a propaganda de quem? Desse carro, ó. Ele utiliza, né, Brasília, né, o retrato de Brasília, juntamente com o carro, né, dizendo que é o novo toque de elegância na paisagem brasileira, fazendo com que as pessoas, né, sejam mais consumistas. Hoje em dia, meu amigo, a propaganda é a alma do negócio. O que tem por aí é de propagandas criativas e outras não. Mas a propaganda para quê? Para fazer como eu posso falar, os cidadãos, né, consumirem mais ainda, né, porque as pessoas hoje vivem de consumo. Assim também já era antes, como vocês estão vendo aqui nessa propaganda desse carro. Durante o governo de Getúlio Vargas JK, estimulou a instalação de diversas indústrias estrangeiras no país, como até hoje ainda estão muitas delas, né? Como a dos setores automobilísticos e de eletrodomésticos. Essas iniciativas faziam parte do seu projeto de desenvolvimento que buscava o progresso e a modernização da nação com geração de emprego e renda para o país. Os produtos fabricados nessas indústrias passaram a ser anunciados nas páginas de muitas revistas da época, por meio de propaganda que mostravam pessoas em cenas de conforto e bem-estar. Influenciados por esses anúncios, os grupos de pessoas com maior poder executivo naquela época, e poder aquisitivo também, começaram a consumir diversos bens e automóveis, como automóveis, máquinas de lavar, liquidificadores. Hoje em dia, pessoal, é comum a gente ver máquina de lavar, a gente vê liquidificadores, a gente vê até carros também, né, nas famílias brasileiras. Mas antes, só tinham esses produtos quem realmente tinha um alto poder aquisitivo, ou seja, tinha muito dinheiro. Porque não eram produtos que todo mundo poderia ter em casa, não eram produtos comuns, né, um liquidificador, uma máquina de lavar, não era. E tudo aquilo que pudesse proporcionar um padrão de vida confortável e moderno. Vivendo valores. Vamos ver aqui o que está falando sobre vivendo valores. Grande parte dos produtos anunciados pelos meios de comunicações utiliza recursos da natureza em sua composição. Em razão disso, o consumo desenfreado desses produtos causam danos ao meio ambiente, como a poluição e a extinção de muitas espécies de fauna e da flora. Por isso, devemos procurar consumir apenas os produtos de que necessitamos, né, e que seja de maneira consciente, correto? Bom, é com essa imagem, né, da industrialização entrando aqui no Brasil, do poder do consumo e tudo, que a gente vai se despedindo da aula de hoje. Na próxima aula a gente dá uma pincelada bem rápida sobre a Era Vargas para você entender melhor essa transição do período do Estado Novo para, né, o democrático, novamente, a retomada da democracia no Brasil.